Ela foi abandonada grávida, humilhada e sem apoio. Mas aos 40 anos, algo inacreditável aconteceu. Hoje, aos 70 anos, é uma das mulheres mais inspiradoras do México. E você vai entender o porquê. Fica comigo até o final dessa história. Porque a virada de Theresa Aguilar vai te arrepiar e te provar que nunca é tarde para recomeçar. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem histórias que podem mudar a sua forma de ver a vida. E comenta aqui embaixo qual a sua cidade. E você acredita que existe idade certa para começar do zero? Quero muito saber a sua opinião. O barulho da chuva batendo no teto de zinco da pequena casa na periferia da cidade do México parecia ecoar as lágrimas que Theresa Aguilar, aos 20 anos, tentava conter. Seus olhos inchados denunciavam mais uma noite de terror ao lado de Roberto, o homem que ela acreditava amar, mas que a tratava como um saco de pancadas. "Eres una inútil, Teresa!" gritava Roberto, empurrando-a contra a parede descascada. "Não serves para nada. Quem mais te quereria além de mim?" Teresa sentia o gosto de sangue na boca, resultado do último tapa que havia levado. Suas mãos tremiam enquanto tocava a barriga que começava a crescer. Ela estava grávida de 3 meses, mas ainda não havia contado para Roberto. O medo de sua reação a paralisava. Na pequena cozinha, ela preparava o jantar dele em silêncio, as mãos ainda tremendo. O cheiro do chilaquiles que fazia lembrava da casa de sua avó Carmen, onde havia crescido, aprendendo receitas tradicionais. Era lá que se sente segura, antes de sua avó falecer quando ela tinha 17 anos. "Theresa, você precisa sair dessa situação", sussurrava para si mesma, olhando pela janela embaçada, onde podia ver as luzes distantes do centro da cidade. "Mas como? Ele disse que minha família não me quer mais." Roberto havia conseguido isolá-la de todos, convencido de que seus pais a desprezavam por ter escolhido viver com ele, que seus amigos riam dela pelas costas. Theresa se sentia completamente sozinha no mundo, acreditando que merecia aquele tratamento. Naquela noite, depois que Roberto saiu para beber com os amigos, Theresa descobriu algo que mudaria tudo. Encontrou mensagens no celular dele que havia esquecido em casa. Seu coração se despedaçou ao ler as conversas com outras mulheres, incluindo Letícia, sua melhor amiga da escola. "Essa Theresa é tão boba, nem percebe que fico com outras", lia uma das mensagens. "É só uma diversão, até eu encontrar alguém melhor." As mãos de Theresa tremiam tanto que quase derrubou o aparelho. Toda a humilhação, toda a dor que ela havia suportado. Para quê? Para ser apenas uma diversão na vida dele. Foi nesse momento que sentiu um movimento sutil em sua barriga. O bebê, sua criança. E pela primeira vez em muito tempo, Theresa sentiu uma força que não sabia que existia dentro dela. "Meu filho não vai crescer vendo a mãe ser tratada assim", murmurou, suas lágrimas agora de determinação. "Nem que eu tenha que enfrentar o mundo sozinha." Quando Roberto voltou bêbado, às 2 da madrugada, encontrou a casa vazia. Theresa havia pegado apenas uma mala com suas poucas roupas e as receitas manuscritas de sua avó, seus únicos tesouros. Deixou um bilhete simples: "Descobri quem você realmente é. Não volte a me procurar." Mas para onde ir? Sua família realmente havia virado as costas para ela, exatamente como Roberto sempre disse. Theresa se viu sozinha, grávida, sem dinheiro e sem um lugar para ficar na maior cidade do México. Caminhando pelas ruas desertas de madrugada, carregando sua mala pesada, Theresa olhou para o céu estrelado e fez uma oração desesperada: "Deus, se existe um propósito para toda essa dor, me dê forças para descobrir qual é. Proteja meu filho. Proteja nós dois." Ela não sabia, mas essa seria a última noite em que se sentiria verdadeiramente derrotada. O que ela descobriria nos próximos anos sobre sua própria força a surpreenderia. 3 dias depois de fugir de Roberto, Theresa se encontrava sentada no banco de uma praça, no centro da cidade do México, contando e recontando as poucas moedas que tinha no bolso. Eram apenas 47 pesos, menos mal dava para uma refeição. Sue roncava
mas ela sabia que precisava economizar cada centavo. Ora, você está bem? Perguntou uma mulher de cerca de 50 anos, que havia parado ao vê-la chorando no banco. Só a Dona Maria trabalha naquela padaria ali da esquina. Toriza secou as lágrimas rapidamente, envergonhada. Estou procurando trabalho, respondeu. Com a voz embargada, Dona Maria estudou o rosto jovem e desesperado de Toriza. Você tem experiência com vendas? Preciso de alguém para ajudar no balcão algumas horas por dia. Não pago muito, mas tem uma kitnet em cima da padaria que está vazia. Foi assim que Toriza encontrou seu primeiro emprego e um teto sobre a cabeça. A kitnet era minúscula, menos apenas um quarto, com uma cama velha, um fogão de 2 bocas e um banheiro compartilhado no corredor. Mas para a Toriza, era um palácio. Era dela. Nos primeiros meses, a rotina era exaustiva. Acordava às 5 horas da manhã para ajudar a preparar os pães, trabalhava no balcão até às 14 horas e depois saía para trabalhar como babá para uma família rica. Em Polanco, cuidando de 2 crianças até às 22 horas, chegava em casa, exausta, os pés inchados, mas sempre acariciava a barriga e sussurrava: estamos conseguindo, meu amor. Mamãe está lutando por nós dois. Durante a gravidez, Toriza descobriu uma força interior que nunca soube que possuía. Quando alguns clientes da padaria faziam comentários maldosos sobre ela ser mãe solteira, ela erguia o queixo e respondia com dignidade: meu filho será criado com amor. E isso é mais do que muitas crianças têm. No 7º mês de gravidez, aconteceu algo que quase a fez desistir. Roberto apareceu na padaria. Toriza, você não pode criar uma criança sozinha, disse ele, fingindo preocupação, na frente de Dona Maria. Venha para casa, eu mudei. Toriza sentiu suas pernas tremerem, mas desta vez não era de medo, era de raiva. Roberto, você escolheu me trair, escolheu me humilhar. Agora eu escolho minha vida sem você. Você vai se arrepender. Gretel, ao ser expulso por Dona Maria, sem mim, você não é nada. Naquela noite, Teriza chorou até não ter mais lágrimas, não pela perda de Roberto, mas pela criança, que nunca conheceria o pai. Deus, orou ela, me dê sabedoria para ser pai e mãe ao mesmo tempo. Em dezembro de 1974, durante uma nevasca rara, na cidade do México, nasceu Diego Aguilar. Toriza o segurou nos braços pela primeira vez e sentiu um amor tão avassalador que teve certeza de que todas as dificuldades valeram a pena. Meu príncipe, sussurrou, olhando nos olhinhos escuros do bebê, prometo que você nunca vai passar pelo que eu passei. Vamos construir uma vida bonita juntos. Dona Maria se tornou como uma mãe para Toriza, ajudando-a nos primeiros meses com o bebê. Mija, dizia ela, você tem algo especial. Vejo como você tempera a comida, como usa os ingredientes. Suas quesadillas são as mais pedidas da padaria. Era verdade. Toriza havia começado a preparar algumas receitas de sua avó Carmen para vender na padaria, e os clientes sempre voltavam pedindo mais. Ela usava temperos que aprendera na infância, combinações que pareciam despertar memórias afetivas nas pessoas. Talvez um dia, disse Toriza, embalando Diego, eu possa ter meu próprio negócio, mas por agora, só quero que você cresça feliz e seguro. O que Toriza não sabia era que Dona Maria havia começado a guardar um pouco de dinheiro para ela, impressionada com sua dedicação e talento culinário. E que em poucos anos, esse dinheiro seria fundamental para a virada que mudaria suas vidas para sempre. Aos 25 anos, Toriza já era uma mulher completamente diferente daquela menina assustada que havia fugido de Roberto. Agora era uma mãe guerreira que o trabalhava 16 horas por dia sem reclamar, que educava o filho com amor e valores e que secretamente sonhava com algo maior. Diego completava 10 anos quando Toriza percebeu que sua vida havia encontrado um ritmo, mas não necessariamente o ritmo que ela desejava. Acordava às 5 horas, trabalhava na padaria até às 14 horas. Corria para buscar Diego na escola, levava-o para casa. E depois ia cuidar das crianças em Polanco até às 22 horas. Era uma vida de sobrevivência, não de prosperidade. Mãe, por que você trabalha tanto? Perguntou Diego uma noite, enquanto ela chegava exausta em casa. Toriza se sentou na beirada da cama improvisada na sala da kitnet,
e puxou o filho para perto. Porque quero que você tenha oportunidades que eu não tive. Mijo Quarrel Cuvoca. Estude, que seja alguém na vida. Mas você já é alguém na vida, respondeu Diego com a sabedoria inocente de uma criança. Você é a melhor mãe do mundo. Essas palavras encheram o coração de Toriza de uma força renovada, mas também despertaram uma inquietação que vinha crescendo há anos. Ela via colegas de trabalho que nunca saíam da mesma situação, que envelheciam nos mesmos empregos, com os mesmos salários baixos. Será que era isso que queria para si? Foi numa tarde de sábado, quando estava preparando quesadillas para vender na feira livre do bairro, uma renda extra que havia começado há 2 anos, que Dona Rosa, uma cliente fiel, fez um comentário que mudaria tudo. Toriza, essas quesadillas são as melhores que já comi na vida. Você deveria abrir um restaurante. Toriza riu, mas o comentário ficou ecoando em sua mente. Um restaurante? Com que dinheiro? Naquela noite, ela tirou um caderno velho e começou a fazer contas. Em 15 anos de trabalho, havia conseguido economizar apenas 8.000 pesos. Uma quantia ridícula para qualquer investimento sério. Mas, Tinha, algo mais valioso. As receitas de sua avó Carmen e o talento natural para cozinhar que todos reconheciam. E se, murmurou para si mesma, em vez de um restaurante, eu começasse com algo menor? A ideia começou a tomar forma na sua mente. Um carrinho de comida, algo móvel, barato de começar, que pudesse testar suas receitas no mercado real. Mas, mesmo para isso, precisaria de mais dinheiro. Foi quando Dona Maria fez uma revelação que deixou Toriza em lágrimas. Mija, durante todos esses anos, guardei 500 pesos por mês para você, disse a mulher, que se tornara sua segunda mãe. São 15.000 pesos. Sei que você tem sonhos maiores que esta padaria. Toriza não conseguia acreditar. Com suas economias e a ajuda de Dona Maria, tinha 23.000 pesos, suficiente para começar algo pequeno. Mas por que você fez isso? Perguntou Toriza, emocionada. Porque acredito em você. E porque sei que quando você crescer, não vai esquecer da onde veio. Aos 35 anos, Toriza tomou uma decisão corajosa. Pediu demissão do emprego como babá. Manteve-o da padaria meio período e usou todo o dinheiro para comprar um carrinho usado e equipamentos básicos para cozinhar na rua. Mãe, você tem certeza? Perguntou Diego, agora com 15 anos e já demonstrando uma maturidade impressionante. Não tenho certeza de nada, filho, mas tenho certeza de que se não tentar agora, nunca vou tentar. O primeiro dia, com um carrinho, foi um desastre. Toriza escolheu um ponto perto de escritórios no centro, mas vendeu apenas 3 tacos em 8 horas. Voltou para casa desanimada, contando e recontando o dinheiro que restava. Mãe, disse Diego naquela noite, lembra quando você me ensinou que desistir não era opção? Que a gente sempre encontra um jeito? Toriza sorriu através das lágrimas. Seu filho estava se tornando sua fonte de força. No segundo dia, ela mudou de estratégia. Em vez de ficar parada esperando clientes, começou a oferecer degustações gratuitas. Prove primeiro, pague só se gostar, dizia com um sorriso. A diferença foi imediata. As pessoas provavam e ficavam surpresas com o sabor. Que tempero é esse? Perguntavam. É receita de família, respondia Toriza com orgulho em uma semana. Já tinha clientes regulares. Em um mês, havia fila na hora do almoço. As receitas tradicionais de sua avó, preparadas com ingredientes frescos e muito amor, estavam conquistando o paladar dos trabalhadores do centro da cidade. Sabe, Toriza, disse seu Eduardo, um contador que se tornou cliente diário. Você deveria pensar. MX Pounder, seus tacos são melhores que os de restaurantes caros que frequento. Pela primeira vez em 35 anos, Teriza começou a acreditar que talvez pudesse ser mais do que apenas uma sobrevivente. Talvez pudesse ser uma vencedora. Mas ela não fazia ideia dos desafios que ainda viria pela frente, nem da virada aos 40 anos que a transformaria completamente. Toriza havia acabado de completar 40 anos, quando a tragédia e a oportunidade bateram à sua porta, no mesmo dia. Era uma segunda-feira chuvosa de outubro, quando recebeu a ligação que mudaria tudo. Toriza, você precisa vir aqui agora.
Era a voz desesperada de Dona Maria. A padaria. Teve um incêndio, correndo pelas ruas molhadas da cidade do México. Teresa chegou para encontrar sua segunda casa destruída. As chamas haviam consumido tudo. O balcão, onde trabalhara por 20 anos. O pequeno apartamento em cima onde havia criado Diego, todas as suas poucas posses. Mija, eu não tenho como reconstruir, disse Dona Maria, de 70 anos, entre lágrimas. Vou ter que vender o terreno e me mudar para a casa da minha filha, em Puebla. Teresa sentiu o mundo desabar. Seu emprego, sua casa, sua segurança, menos, tudo havia desaparecido em uma noite. Diego, agora com 20 anos e trabalhando como garçom, enquanto estudava contabilidade à noite, tentou consolá-la. Mãe, a gente consegue. Sempre conseguimos, mas dessa vez, Teresa não sabia como. Aos 40 anos, estava mais uma vez sem nada, dormindo na casa de uma amiga da igreja, com seu filho adulto. O carrinho de tacos mal dava para pagar o aluguel de um quarto. Quanto mais reconstruiu uma vida, foi Padre Miguel, da paróquia que frequentavam, quem plantou a semente da mudança. Teresa, você tem um dom, disse ele, após uma missa. Vejo como as pessoas reagem à sua comida. Talvez Deus esteja fechando uma porta para abrir outra maior. Padre, com todo respeito, não tenho dinheiro nem para alugar uma casa direito, quanto mais para expandir negócios. E se eu te dissesse que a cooperativa da igreja tem um programa de microcrédito para mulheres empreendedoras? Teresa nunca havia ouvido falar disso. O padre explicou que era um programa novo, voltado para mulheres em situação de vulnerabilidade que demonstrassem potencial empreendedor. O empréstimo era de 50 mil pesos, uma fortuna para ela. Mas padre, se eu não conseguir pagar, Teresa, você trabalha há 20 anos sem faltar um dia. Cria um filho exemplar. Tem clientes fiéis há 5 anos. O risco maior é você não tentar. Naquela noite Teresa passou horas orando. Deus, toda minha vida foi uma luta. Se esse é o momento da mudança, me dai coragem. Diego encontrou de madrugada, ainda ajoelhada. Mãe, você vai tentar? Tenho medo, filho. Mãe, você me ensinou que o medo é normal. Covardia é que não podemos aceitar. Na manhã seguinte, Teresa estava na cooperativa, preenchendo os papéis do empréstimo. Sua ideia era ambiciosa. Em vez de um carrinho, montar um pequeno restaurante popular, especializado em comida tradicional mexicana, feita com receitas da avó Carmen. Por que sabores de Teresa? Perguntou a avaliadora do projeto. Porque não é só comida, respondeu Teresa, com uma convicção que ela mesma se surpreendeu ao descobrir. É memória afetiva. É o sabor que lembra as pessoas de casa, da família, de momentos felizes. O empréstimo foi aprovado, com 50 mil pesos na mão. Teresa alugou um pequeno ponto no mercado de San Juan, no centro histórico. Era um espaço de 20 metros quadrados, com 2 mesas e capacidade para 8 pessoas sentadas. Simples, mas limpo e acolhedor. Mãe, tem certeza de que vai dar certo? Perguntou Diego no dia da inauguração. Teresa olhou ao redor do pequeno restaurante. As paredes pintadas de amarelo claro, as mesas de madeira simples, mas bem cuidadas. O cardápio manuscrito, com letras caprichadas. Era humilde, mas era dela. Filho, se não der certo, pelo menos vamos saber que tentamos com todas as nossas forças. O primeiro cliente foi seu Eduardo, o contador que a seguia desde os tempos do carrinho. Teresa, finalmente um lugar para sentar, enquanto, como suas maravilhas. Em 3 meses, os sabores de Teresa já tinha fila, na hora do almoço. A comida caseira, os preços justos e o atendimento carinhoso de Teresa criaram uma clientela fiel rapidamente, mas o sucesso trouxe um novo desafio. Teresa percebeu que tinha muito a aprender sobre administrar um negócio real. Não sabia fazer controle de estoque direito, às vezes faltava troco no caixa, tinha dificuldade para calcular os custos reais dos pratos. Diego, disse ela um dia, preciso da sua ajuda. Qualquer coisa, mãe, quero que você seja meu sócio. Diego largou os livros de contabilidade e olhou para a mãe. Mãe, eu mal sei administrar minha própria mesada, mas você entende de números e, mais importante,
Você acredita em mim? Foi assim que mãe e filho se tornaram parceiros nos negócios. Diego assumiu a parte administrativa, enquanto Turiza se dedicava ao que fazia melhor: cozinhar e conquistar clientes com seu carisma natural. Aos 41 anos, pela primeira vez na vida, Turiza se olhou no espelho e pensou: talvez eu realmente possa ser alguém grande nesta vida. Mas ela ainda não imaginava o quão grande. 2 anos depois da abertura do primeiro restaurante, Turiza enfrentou a primeira grande crise de sua nova vida empresarial. Era 2009, e a crise econômica mundial havia chegado ao México com força total. Muitos restaurantes estavam fechando, o desemprego aumentava, e o movimento nos sabers do Turiza despencou pela metade da noite para o dia. Mãe, talvez devêssemos pensar em fechar temporariamente, sugeriu Diego, mostrando as contas do mês. Estamos no vermelho há 3 meses consecutivos. Teresa olhou para os números e sentiu um nó no estômago. Aos 42 anos, depois de tanto sacrifício, ver seu sonho desmoronar era aterrorizante. Mas algo dentro dela se recusava a desistir. Diego, você lembra da história que eu contava quando você era pequeno? Sobre sua bisavó Carmen durante a Revolução Mexicana? Lembro. Ela continuou cozinhando para os revolucionários, mesmo quando não tinha quase nada. E sabe por quê? Porque ela entendia que em tempos difíceis, as pessoas precisam ainda mais de comida que alimente a alma, não só o corpo. Teresa tomou uma decisão corajosa. Em vez de aumentar os preços como outros restaurantes, ela os diminuiu, criou ainda mais baratos, porções maiores, e começou a oferecer refeições por preços simbólicos para desempregados. Mãe, você enlouqueceu! Questionou Diego. Como vamos lucrar vendendo quase de graça? Filho, às vezes é preciso plantar para colher depois. Se cuidarmos das pessoas agora, elas vão lembrar de nós quando a situação melhorar. A estratégia funcionou de forma surpreendente. Enquanto outros restaurantes ficavam vazios, os Sabores de Toriz estava sempre cheio. Pessoas vinham, não só pela comida barata, mas pelo ambiente acolhedor que Turiza havia criado. Senhora Teresa, disse Dona Carmen, uma senhora que havia perdido o emprego. Você não sabe o que significa ter um lugar onde me sinto em casa para comer. Foi durante essa crise que Turiza descobriu algo sobre si mesma. Ela não era apenas uma boa cozinheira, era uma líder natural, conseguia motivar funcionários em tempos difíceis, tomava decisões rápidas sob pressão e tinha uma intuição extraordinária para entender o que os clientes realmente queriam. Em 2010, quando a economia começou a se recuperar, os Sabores de Toriza estava mais forte do que nunca. A clientela fiel que Toriza havia conquistado durante a crise começou a trazer amigos e familiares. O boca a boca foi se espalhando pela cidade. Toriza, você precisa pensar em expandir, disse Carlos, um empresário que havia se tornado cliente regular. Conheço um ponto excelente na Zona Rosa que seria perfeito para você. A ideia de uma segunda unidade assombrava e emocionava Toriza ao mesmo tempo. Significaria dobrar os riscos, mais responsabilidades, mais pessoas dependendo dela. Mas também significaria realizar um sonho que nem sabia que tinha. Diego, o que você acha? Mãe, lembra quando você me ensinou que crescer na vida não é opcional, que a gente cresce ou diminui, mas nunca fica parado. Aos 43 anos, Teresa abriu a segunda unidade dos Sabores de Teresa na Zona Rosa. Desta vez, o investimento foi maior. Um espaço de 80 metros quadrados, com capacidade para 40 pessoas, decoração mais elaborada e um cardápio expandido. A inauguração foi um sucesso estrondoso. Jornalistas de revistas gastronômicas apareceram. Influenciadores digitais começaram a postar sobre o restaurante. E até alguns atores famosos se tornaram clientes regulares. Senhora Teresa, perguntou uma repórter. Qual é o segredo do seu sucesso? Teresa pensou por um momento antes de responder. Não tem segredo. É tratar cada cliente como se fosse família, cozinhar com amor e nunca esquecer de onde vim. Mas o sucesso trouxe desafios que Toriza nunca havia imaginado. Gerenciar 2 unidades simultaneamente, manter a qualidade da comida, treinar funcionários, lidar com fornecedores, controlar custos. Tudo isso
enquanto mantinha o padrão de excelência que havia construído. Houve noites em que Teresa chegava em casa às 2 horas da madrugada, depois de verificar pessoalmente as 2 unidades, e acordava às 5 horas, para ir ao mercado comprar ingredientes frescos. Mãe, você está se matando de trabalhar, disse Diego, preocupado. Filho, estou construindo algo para nós dois, para seus futuros filhos. Vale a pena cada hora. Aos 45 anos, Teresa havia se tornado uma pequena celebridade na cena gastronômica da cidade do México. Revistas faziam matérias sobre sua história de superação, ela foi convidada para programas de TV e jovens empreendedores vinham buscar conselhos. Mas Teresa mantinha os pés no chão. Todos os dias. Continuava acordando cedo para ir ao mercado. Continuava provando todos os pratos antes de servi-los. Continuava conversando pessoalmente com os clientes. Sucesso não muda quem você é por dentro, dizia ela para Diego. Em 2015, aos 48 anos, Teresa tomou a decisão mais audaciosa de sua vida empresarial: abrir a terceira unidade, desta vez em um shopping center de classe média alta. Era um investimento de 200 mil pesos, menos mais dinheiro do que ela havia visto em toda a sua vida. Mãe, e se não dar certo? Teresa olhou para o filho que se tornara seu melhor amigo e parceiro de negócios. Diego, você sabe qual foi o meu maior erro aos 20 anos? Acreditar que eu não merecia coisa boa. Hoje sei que merecemos tudo aquilo pelo qual lutamos honestamente. A terceira unidade foi o trampolim que transformou Teresa de pequena empresária em verdadeira empresária de sucesso, localizada em um shopping movimentado. Atendia um público mais diversificado e gerava 3 vezes mais receita que as outras unidades. Aos 50 anos, Teresa Aguilar havia se tornado oficialmente milionária. Mas o que mais a orgulhava não era o dinheiro no banco, eram as 45 famílias, que agora dependiam dos empregos que ela havia criado. Sabe o que mais me emociona? Disse ela para Diego, no dia em que completou 50 anos. É saber que outras mulheres olham para minha história e pensam: se ela conseguiu, eu também posso. Mas Teresa ainda não havia terminado. Seus maiores planos estavam apenas começando. Aos 55 anos, Teresa Aguilar enfrentou o que ela mesma descreveria mais tarde como a crise que quase me ensinou a lição mais difícil da minha vida. Era 2018, e a quarta unidade dos Sabores de Teresa, que havia aberto com grande pompa em Polanco, o bairro mais nobre da cidade do México, estava sendo um fracasso retumbante. Mãe, não entendo, disse Diego, analisando os relatórios financeiros. A localização é perfeita, o investimento foi o maior que já fizemos, a decoração está impecável, mas o público não está vindo. Teresa olhou pela janela do escritório que havia montado acima da primeira unidade, seu quartel-general, como gostava de chamar. Lá embaixo, via um movimento constante de clientes fiéis que a acompanhavam há quase 2 décadas. Mas Polanco era diferente. O Pip era mais exigente, tinha outras expectativas. Talvez eu tenha me esquecido de quem sou, murmurou Teresa, mais para si mesma. Nos meses seguintes, Teresa fez algo que não fazia há anos. Voltou a trabalhar pessoalmente na cozinha todos os dias. Conversou com cada cliente que reclamava, observou cada detalhe do que não estava funcionando. Senhora, disse Sofia, uma das garçonetes da unidade de Polanco. Os clientes dizem que a comida está boa, mas que não tem personalidade, que é comida mexicana genérica. A palavra genérica atingiu Teresa como um soco no estômago. Ela havia passado a vida inteira lutando para não ser genérica, para não ser mais uma, para ter identidade própria. Como isso havia acontecido, foi então que ela entendeu. Na tentativa de agradar um público mais sofisticado, havia abandonado a essência que tornava seus restaurantes especiais. Havia adaptado demais as receitas tradicionais, suavizado os temperos, padronizado demais os processos. Diego, vamos fazer uma experiência, disse Teresa numa segunda-feira. Por uma semana, vou cozinhar pessoalmente em Polanco, exatamente como cozinhava no carrinho de tacos há 20 anos. Mãe, você tem certeza? O público lá é muito diferente. Filho, aprendi uma coisa importante. Autenticidade não tem classe social. Comida boa é comida boa,
não importa onde você esteja. Teresa passou uma semana inteira na cozinha de Polanco, preparando os pratos clássicos de sua avó Carmen, usando os temperos originais, contando histórias para os clientes sobre a origem de cada receita. A transformação foi imediata. Agora. Sim, disse Andrés, um executivo que havia se tornado cliente regular. Agora entendo por que vocês são famosos. Esta é comida com história, com alma. Em 3 meses, a unidade de Polanco se tornou a mais lucrativa da rede. Mas mais importante que o lucro foi o que Teresa aprendeu. O sucesso não estava em mudar quem ela era, mas em ser mais autenticamente ela mesma. Foi nessa época que Teresa recebeu um convite que mudaria sua vida mais uma vez: participar do programa Mulheres Empreendedoras da Televisa, o maior canal de televisão do México. Senhora Teresa disse à produtora por telefone: queremos contar sua história. Uma mulher que saiu da violência doméstica e se tornou uma das empresárias mais respeitadas do país. E Teresa ficou em silêncio por um longo momento. Falar sobre Roberto, sobre os anos de humilhação, sobre ter sido abandonada grávida. Eram feridas que ela havia aprendido a conviver, mas não necessariamente a expor publicamente. Preciso pensar, respondeu ela. Naquela noite, Diego encontrou a mãe sentada na cozinha da primeira unidade. Depois do fechamento, mexendo numa panela de mole menos, algo que ela sempre fazia quando precisava pensar. Mãe, você vai aceitar? Não. Sei, filho. E se as pessoas me julgarem? E se descobrirem que a Teresa bem-sucedida já foi uma mulher espancada, que fugia na madrugada? Diego se sentou ao lado da mãe. Mãe, você sabe quantas mulheres trabalham nos nossos restaurantes? Claro, 32 das 45 funcionárias são mulheres. E você sabe quantas delas já me contaram, in particular, que você é um exemplo para elas? Que vendo você, elas acreditam que também podem ser mais do que são? Teresa parou de mexer o mole e olhou para o filho. Se você contar sua história na televisão, continuou Diego, imagine quantas outras mulheres vão se inspirar. Quantas vão encontrar coragem para sair de relacionamentos abusivos, para empreender, para acreditar em si mesmas. Teresa demorou 3 dias para tomar a decisão. Finalmente, ligou para a produtora. Aceito, mas com uma condição. Quero que a entrevista seja feita aqui. No primeiro restaurante, é aqui que tudo mudou para mim. O programa foi ao ar em março de 2019 e teve uma repercussão que ninguém esperava. O telefone dos restaurantes não parava de tocar, não só com pedidos de reserva, mas com mulheres querendo falar com Teresa, contar suas próprias histórias, pedir conselhos. Teresa, você se tornou um símbolo, disse Diego, mostrando as centenas de mensagens que chegavam pelas redes sociais. Uma das mensagens que mais marcou Teresa foi de Carla, uma jovem de 25 anos de Guadalajara. Ora Teresa, estou no mesmo lugar onde você estava, aos 20 anos. Meu namorado me bate e me humilha, mas ontem vi seu programa e entendi que posso ser mais. Ontem à noite, pela primeira vez, revidei. Hoje estou na casa da minha irmã, grávida de 3 meses, mais livre. Obrigada por me mostrar que é possível. Teresa chorou lendo essa mensagem. Diego, talvez esse seja o verdadeiro propósito de tudo que passamos. O programa desencadeou uma série de convites. Palestras em universidades, participação em conferências sobre empreendedorismo feminino, consultoria para outras mulheres empresárias. Teresa veio aos 57 anos, com uma agenda tão corrida quanto nos tempos em que trabalhava 16 horas por dia na padaria. Mas foi durante uma palestra na Universidade Nacional Autônoma de México, UNAM, que Teresa teve uma revelação que definiria os próximos anos de sua vida. Senhora Teresa perguntou uma estudante de administração: qual conselho a senhora daria para mulheres que acham que já perderam a idade para empreender? Teresa pensou na pergunta e respondeu: menina, eu tinha 40 anos quando comecei de verdade. Hoje tenho 57 e sinto que ainda estou começando. A idade não é um obstáculo, é uma vantagem. Aos 40, você tem experiência de vida, maturidade, conhece suas forças e fraquezas. É a idade perfeita para começar. A resposta virou manchete nos jornais. Empresária mexicana afirma que 40 anos é a idade perfeita para empreender. E com isso, Teresa se tornou
sem querer, a porta-voz de uma nova geração de empreendedoras maduras. Em 2020, aos 58 anos, Toriza tomou a decisão mais ousada de sua trajetória empresarial: lançar um programa de mentoria para mulheres acima de 35 anos que quisessem empreender. Mulheres Sem Limites oferecia não só consultoria, mas microcrédito facilitado e acompanhamento personalizado. Mãe, você tem certeza de que quer assumir mais essa responsabilidade? Perguntou Diego, que agora era oficialmente CEO da rede Sabores de Teresa. Filho, você sabe qual é a diferença entre ter sucesso e ter propósito? Não. Sucesso é quando você consegue o que quer. Propósito é quando você usa o que conseguiu para ajudar outros a conseguirem também. O programa Mulheres Sem Limites foi lançado em parceria com a Prefeitura da Cidade do México e 3 bancos locais. Em 2 anos, mais de 200 mulheres haviam sido atendidas, e 78% dos negócios criados através do programa estavam funcionando com lucro. Uma das histórias mais marcantes foi a de Esperança, uma mulher de 45 anos, que havia sido abandonada pelo marido após 20 anos de casamento e conseguiu abrir uma pequena confeitaria com o apoio do programa. Senhora Teresa disse Esperança no evento de comemoração dos 2 anos do programa: a senhora não só me ajudou a abrir um negócio, me devolveu a crença de que eu tenho valor. Aos 60 anos, Teresa Aguilar havia se tornado mais do que uma empresária bem-sucedida. Era um fenômeno social, uma referência para milhares de mulheres mexicanas, um símbolo de que é possível recomeçar a qualquer momento da vida. Sabe o que mais me orgulha? Disse ela para Diego no jantar de comemoração de seus 60 anos. Cercada pelos filhos espirituais que havia adotado ao longo dos anos, funcionários, clientes antigos, mulheres que havia mentoreado. O que, mãe? É saber que quando eu morrer, não vai morrer só a Toriza. Vai continuar vivendo em cada mulher que encontrou coragem para recomeçar depois de me conhecer. Mas Teriza ainda tinha mais um capítulo para escrever em sua história extraordinária. Aos 70 anos, Teresa Aguilar estava sentada no escritório que ocupava o andar inteiro, acima da primeira unidade dos Sabores de Teresa, observando através da janela o movimento constante da rua. Havia algo poético em estar ali menos no mesmo lugar, onde tudo começou, mas agora como presidenta de um império gastronômico, avaliado em mais de 15 milhões de pesos. Vovó, você tá pensando no quê? Perguntou Sofia, de 8 anos, neta de Toriza e filha de Diego, que havia se casado há 10 anos com Ana, uma das primeiras funcionárias da rede. Toriza sorriu e puxou a menina para perto. Estava pensando em como a vida é engraçada, mija. 50 anos. Sua bisavó Carmen me ensinou receitas na cozinha de uma casa humilde, pensando só em alimentar a família. Hoje, essas mesmas receitas alimentam milhares de pessoas e sustentam centenas de famílias. Era dezembro de 2024 e Toriza havia tomado uma decisão que surpreendeu a todos. Depois de 30 anos construindo os Sabores de Toriza, ela anunciou publicamente sua aposentadoria da gestão diária dos restaurantes, passando o comando completamente para Diego, que agora tinha 50 anos e 2 filhos. Mãe, você tem certeza? Havia perguntado Diego algumas semanas antes. A rede nunca esteve tão bem. 5 unidades, todas lucrativas, mais de 150 funcionários, reconhecimento nacional. Exatamente por isso, filho. Não quero ser daquelas pessoas que não sabem a hora de passar o bastão. Você está pronto há anos. E eu tenho outras missões para cumprir. A missão de Toriza era ambiciosa. Ela queria documentar completamente sua trajetória e transformá-la em um livro e um documentário, não para glorificar sua própria história, mas para criar um manual prático de superação para mulheres em situações similares. Quero que cada mulher que passar pelo que passei saiba que existe um caminho. Explicou ela para a jornalista que a estava ajudando a escrever o livro. Quero que saibam que não importa a idade que tenham, não importa o que tenham vivido, sempre é possível recomeçar. O projeto do livro trouxe uma revelação inesperada para Toriza. Ao revisitar sua trajetória, ela percebeu padrões que não havia notado enquanto vivia
cada momento. Sabe, disse ela para Diego, enquanto revisavam fotos antigas, eu sempre achei que minha vida havia sido uma sequência de acasos felizes depois dos 40 anos. Mas agora, vejo que não. Cada decisão que tomei, mesmo as que pareciam pequenas, estava me preparando para o próximo passo. Como assim, mãe? Veja, quando escolhi ficar na padaria por 20 anos, em vez de procurar empregos melhores, estava aprendendo sobre atendimento ao cliente e gestão básica. Quando comecei o carrinho de tacos, estava testando o mercado e construindo uma marca pessoal. Quando abri o primeiro restaurante pequeno, estava aprendendo sobre administração. Cada fase me preparou para a próxima. Durante a escrita do livro, Teresa recebeu milhares de cartas de mulheres de todo o México e até de outros países latinos. Uma delas marcou especialmente Senhora Teresa. Meu nome é Isabela, tenho 42 anos e moro em Bogotá, Colômbia. Assisti seu documentário na Netflix e decidi contar minha história. Fui abandonada aos 38 anos com 3 filhos. Achava que minha vida havia acabado. Mas vendo seu exemplo, peguei um empréstimo pequeno e abri uma pequena loja de roupas infantis. Hoje, 4 anos depois, tenho 3 lojas e consigo sustentar minha família com dignidade. Obrigada por me mostrar que 40 anos não é o fim. Menos é o começo. Diego, disse Teresa, após ler a carta, você entende a responsabilidade que temos? Não é só sobre restaurantes ou dinheiro, é sobre mostrar para milhões de mulheres que elas são capazes de muito mais do que imaginam. Em janeiro de 2025, Teresa fez sua última aparição oficial como CEO dos Sabores de Teresa, em um evento que reuniu mais de 2.000 pessoas no centro de convenções da Cidade do México. O evento celebrava os 30 anos da empresa e o lançamento do livro Nunca é Tarde Demais. A história de Teresa Aguilar. Quando eu tinha 20 anos, disse Teresa no discurso que emocionou toda a plateia. Alguém me disse que eu não servia para nada, que ninguém me quereria, que eu era um erro. Hoje, aos 70 anos, posso dizer para todas as mulheres que estão me ouvindo: não deixem que ninguém defina seus limites. Não deixem que ninguém diga que vocês são velhas demais, inexperientes demais, pobres demais, para sonhar grande. Teresa fez uma pausa, olhando para Diego no primeiro fila, para suas netas, Sofia e Carmen de 8 e 6 anos, para os funcionários, que a acompanhavam há décadas. Minha história não é especial porque eu sou especial. É especial porque prova que qualquer uma de vocês pode escrever uma história parecida. Basta decidir que merecem coisa boa e lutar por ela todos os dias. Final do evento, uma jovem de cerca de 25 anos se aproximou de Teresa. Senhora Teresa, meu nome é Patricia, tenho 25 anos, sou mãe solteira, trabalho como faxineira, mas tenho um sonho: abrir uma pequena padaria. Será que a senhora poderia me dar um conselho? Teresa segurou as mãos da jovem e olhou em seus olhos com a mesma intensidade que olhava nos próprios olhos no espelho, há 50 anos. Patricia, você quer um conselho ou quer uma sócia mentora? Como assim? O programa Mulheres Sem Limites ainda existe. E eu, mesmo aposentada dos restaurantes, não vou me aposentar de ajudar mulheres a realizarem seus sonhos. Se você está disposta a trabalhar duro, a aprender, a persistir, mesmo quando parecer impossível, eu posso te ajudar a transformar seu sonho em realidade. Patricia começou a chorar. A senhora faria isso? Menina, essa é minha missão, de virar cada mulher que consegue sair da situação onde estava e construir algo próprio, é uma vitória minha também. 6 meses depois, Patricia abriu sua pequena padaria no bairro de Xochimilco, com um empréstimo do programa de Teresa e mentoria direta da empresária aposentada. Hoje, aos 70 anos, Teresa Aguilar continua acordando às 6 horas da manhã. Não mais para ir ao mercado comprar ingredientes, mas para responder e-mails de mulheres do mundo inteiro, pedindo conselhos, para revisar projetos de negócios de suas filhas espirituais, para gravar vídeos motivacionais que são vistos por milhões de pessoas. Vovó, perguntou Sofia outro dia, você não se cansa de trabalhar tanto? Teresa riu e abraçou a neta. Mija, não é trabalho quando você está fazendo aquilo para o que nasceu. E eu nasci para provar que nunca é tarde demais
para recomeçar. No último capítulo de seu livro, Teresa escreveu: se você está lendo isso e tem 30, 40, 50, 60 anos ou mais e acha que perdeu sua chance na vida, eu tenho uma notícia para você. Sua vida está apenas começando. Idade é experiência. Dor é sabedoria. E sua história até aqui não foi um erro, foi uma preparação para o que ainda está por vir. A mulher de 70 anos que escreve essas palavras não é mais sábia ou mais especial que a menina de 20 anos que fugia na madrugada, carregando uma mala. A diferença é que hoje eu sei que merecemos coisa boa, e você também merece. Então pare de esperar, pare de achar que é tarde demais. Pare de acreditar que seu passado define seu futuro. Pegue sua mala, literal ou metaforicamente, e comece a caminhar em direção à vida que você realmente merece viver. E lembre-se, quando tudo parecer impossível, quando todos disserem que você é louca, quando você mesma duvidar de sua capacidade, sussurre para si mesma: se Turiza conseguiu, eu também consigo. Porque você consegue, sempre conseguiu. Só precisava de alguém para te lembrar disso. E assim termina a história de Turiza Aguilar, uma história que não termina realmente, porque continua inspirando e transformando vidas todos os dias, provando que a verdadeira riqueza não está no dinheiro que acumulamos, mas nas vidas que tocamos e nas pessoas que ajudamos a descobrir seu próprio poder. Nunca é tarde demais para ser quem você poderia ter sido. Teresa Aguilar, 2025.